Imagine o amanhecer no canteiro de uma catedral gótica, no século XIII. O sino chama para o trabalho, o ar cheira a cal e madeira úmida. As cordas do guincho estão frias e ásperas nas mãos. Você sobe pelo andaime de tábuas estreitas, prende os pés, confere o prumo. A roda de tração começa a girar lá embaixo. O bloco de pedra se eleva devagar até chegar ao seu nível. O mestre faz um gesto curto. Hoje você assenta essa peça, antes que a argamassa perca o ponto. O vento muda, a tábua vibra, a carga balança. Aqui, tudo depende de 3 forças que não negociam: altura, pedra, tempo. Você sobreviveria a erguer uma catedral gótica no século XIII? Antes de seguirmos, seu interesse em ajudar é importante para nós. Deixe seu like, faça um comentário. Vamos criar laços como comunidade. Antes de entender como um erro derruba, veja como se vivia quando tudo corre bem. Você acorda ainda no escuro. Come pão escuro com um pouco de queijo. Bebe cerveja fraca que mata a sede sem tirar a força. A roupa é simples. Túnica grossa, capa de lã, botas com sola marcada de cal. Você segue para o pátio de talhe. O ar tem cheiro de pó de pedra e de madeira úmida. O maço encontra o cinzel. O som é ritmado e direto. Pedras repousam em fileiras, cada uma com marca de pedreiro para saber quem talhou o quê. O mestre de obras passa cedo. Confere linhas com prumo e corda. Aponta o que segue para a torre, o que vai virar coluna, o que espera no chão. Carreteiros chegam do rio com mais blocos. Carpinteiros erguem andaimes e passarelas. Apertam nós, trocam tábuas gastas. Ferreiros mantêm ganchos, pregos, ponteiras e ferramentas em ponto de uso. No galpão, a cal é apagada em água limpa. A areia peneirada, a argamassa misturada até ficar uniforme. Ao longo do dia, você alterna força e cuidado. No chão, talha conforme o gabarito. No alto, assenta a pedra alinhando face, junta e nível. A comunicação é por gesto e voz. Há sinal para subir carga, para parar, para baixar, para travar. Ninguém passa sob carga suspensa. No fim do turno, ferramentas voltam ao lugar. Feridas são lavadas com água e vinagre. E a oração de agradecimento fecha o dia. À noite, você divide dormitório com outros companheiros de ofício. A conversa roda em torno do pagamento, do preço do pão, do tempo que pode atrasar a cura da argamassa. No dia de descanso, missa. Mercado simples e pequenos concertos de roupa e sola. A vida gira entre o canteiro e a vila, sempre medindo 3 condições que mandam em tudo: altura, pedra, tempo. Estamos no século XIII. Cidades crescem. Bispados disputam prestígio e rotas de peregrinação. Movimentam gente e dinheiro. A catedral é a casa do bispo, o centro da vida religiosa e um marco visível da cidade. Quando uma catedral queima, racha ou fica pequena, decide-se erguer outra, maior, mais estável, com mais luz. O objetivo é simples e ambicioso ao mesmo tempo: acolher multidões, organizar o calendário da fé e afirmar a força da cidade diante das vizinhas. Você entra nesse canteiro porque há trabalho garantido por muitos anos. Uma obra assim atravessa 2 ou 3 gerações. Quem começa jovem pode terminar idoso, e muita gente parte sem ver o coro fechado. A cidade aposta alto. Dízimos, doações, promessas, dias de feira que atraem peregrinos. Em troca, a obra puxa ofícios para perto. Pedreiras ativas, florestas marcadas para madeira, oficinas de ferro, cal, vidro e tecido. A catedral não é só um templo. É um motor que muda a economia local. O desenho busca altura e luz, sem comprometer a segurança. Arcos em ponta distribuem o peso em direção às colunas. O teto é feito por nervuras que formam costelas firmes. E apoios externos levam a força para fora das paredes, abrindo espaço para janelas amplas. Você não precisa decorar nomes técnicos para entender o essencial. Para subir alto e abrir grandes vãos, é preciso controlar onde o peso desce e como a parede resiste. Decisão por decisão, pedra por pedra. No fim, a sua realidade diária
é definida por 3 exigências que não mudam: altura, que pede sangue frio; pedra, que não perdoa erro; tempo, que cobra a paciência de quem quer ver a obra de pé. É por isso que esta pergunta faz sentido agora. Você sobreviveria a erguer uma catedral gótica? Você entra no canteiro por indicação e prova. Primeiro, como aprendiz, jura seguir a regra do ofício, respeitar o mestre de obras e trabalhar com atenção. Nos primeiros meses, você varre o pátio, carrega a pedra miúda, apaga a cal, observa o talhe, depois aprende a marcar a face do bloco, a ler o prumo, a manter o maço firme, a reconhecer quando a argamassa está no ponto. Com o tempo, você pode seguir por caminhos diferentes. Como talhador de pedra, fica no pátio, transforma blocos brutos em peças com medida certa e superfície limpa. Como pedreiro de assentamento, sobe aos andaimes, alinha juntas, nivela, confere o prumo antes de liberar a peça. Como carpinteiro, ergue andaimes e passarelas. Monta cimbres para sustentar as abóbadas. Troca tábuas gastas e amarra nós seguros. Como ferreiro, mantém ganchos, pregos, ponteiras e cinzéis no ponto. Reaviva o aço. Endireita ferramentas tortas. Como carreteiro ou guincheiro, conduz carga pesada com boi, roldana, guincho e roda de tração, sempre atento ao sinal de mão. Como vidraceiro, corta, monta e solda os painéis de vidro com chumbo no calor do forno. Mais tarde, instala as barras que vão segurar as janelas altas. No topo da hierarquia está o mestre de obras que lê o desenho, planeja as frentes de trabalho e decide o ritmo do dia. Você recebe pagamento por dia trabalhado. Ganha menos como aprendiz e um pouco mais quando assume altura, precisão ou responsabilidade de equipe. Em muitos dias, o pagamento vem em moeda e também em porções de alimento. Se chove demais, se o vento para a subida de cargas ou se o inverno atrasa a cura da argamassa, o ganho encolhe. Alojamento é simples perto da obra, com cama partilhada em dormitório coletivo. Ferramenta pequena costuma ser sua. Máquina grande e andaime são da obra. Dívida é risco real. Bota, capa, refeição na taberna e um atraso de pagamento podem somar mais do que você esperava. Para ficar, você precisa mostrar 3 coisas todos os dias: sangue frio na altura, cuidado com a pedra e paciência com o tempo. Quem falha em uma delas desce do andaime mais cedo do que imaginava. Aqui nada anda sem ordem e sem dinheiro. A catedral pertence ao capítulo da igreja, que decide o ritmo da obra junto do bispo. O mestre de obras recebe o desenho, divide frentes de trabalho, escolhe capatazes e define o que sobe primeiro. Há listas de material, listas de tarefa e listas de quem trabalhou. Se o mestre manda parar por vento ou por argamassa fria, para. Se manda trocar corda, troca. O dinheiro vem de muitos lugares. Dízimos regulares, doações de fiéis e de famílias ricas, promessas feitas em dia de festa, venda de pequenos direitos de feira, aluguel de bancas na praça, parte de taxas de ponte e moinho. Em anos bons entra mais, em anos ruins atrasa. Quando falta, o capítulo corta turnos, reduz equipe e adia a compra de madeira ou de pedra. Você sente isso no bolso e no prato. A cidade também sustenta a obra porque ganha com ela. Pedreiras abrem mais frentes. Florestas entregam carvalho marcado. Carroceiros fazem viagem constante do rio ao canteiro. Ferreiros trabalham noite adentro. Vidreiros pedem areia mais limpa. Calheiros queimam fornos sem descanso. Cada atraso em um ponto trava outro. Um boi que falta, uma ponte que quebra, uma chuva longa. O pátio de talhe para, o guincho espera, o andaime fica vazio. A regra é simples e dura. Sem abastecimento não há pedra. Sem comando, não há altura. Sem paciência, o tempo te derruba. É assim que você aprende, dia após dia, que tudo aqui depende de altura, pedra, tempo. Você trabalha com 4 bases: pedra, madeira, cal e água limpa. A pedra chega da pedreira em blocos brutos. No pátio, você marca faces e talha até obter a peça com medida certa. A madeira, quase sempre carvalho, vira andaime, passarela,
Cimbre para sustentar arcos e abóbadas, travas e cunhas. A cal é apagada em água, peneirada com areia e trabalhada até virar argamassa uniforme. Sem água limpa, a mistura falha, a junta abre e a pedra perde apoio. As ferramentas da sua mão são diretas: prumo, esquadro, corda marcada, compasso, maço e cinzel. Para desbaste pesado, ponteiro e talhadeira. Para acabamento, ferro mais fino. Você mantém fio com cuidado. Evita pancadas tortas e limpa a ferramenta no fim do turno. No alto, confere prumo, nível e junta antes de liberar a peça. As máquinas multiplicam a força, mas exigem respeito. Roldanas, guinchos e a roda de tração sobem pedra com grupos coordenados. A corda de cânhamo precisa estar seca, sem fios soltos. A roldana não pode ter fenda rachada. O eixo deve girar sem solavanco. O pino de travamento tem de entrar e sair sem prender. Antes de cada subida, você confere nó, cavilha, cunha e passarela. Ninguém passa sob carga suspensa. O guincheiro só sobe quando entende o sinal de mão. Se o vento virar, a carga desce e todos esperam. O andaime é chão emprestado no ar. Tábuas firmes, sem lascas levantadas. Amarrações bem apertadas. Guarda-corpo onde há circulação. Distância segura da borda ao virar pedra. O cimbre, que sustenta arcos e abóbadas durante a montagem, exige madeira seca, travamento cruzado e inspeção diária. Qualquer estalo fora de hora manda parar. Você aprende que o material bom e a máquina bem montada não salvam um gesto apressado. Quem confere mistura, fio de ferramenta, corda, pino e prumo antes de começar trabalha melhor e volta inteiro. Quem ignora esses passos enfrenta os 3 mandantes do canteiro sem preparo: altura, pedra, tempo. Aqui a obra obedece às estações. No calor, a argamassa pega melhor e a pedra assenta com firmeza. Quando o frio chega, tudo desacelera. A água congela nas juntas novas. A argamassa perde força. A pedra trabalha e abre frestas finas. O mestre reduz a altura e prioriza serviço no chão. Talhe de peças, preparo de cimbres, reparo de ferramentas. A chuva longa encharca andaimes e passarelas. Madeira inchada range, cavilha afrouxa, corda molhada pesa e escorrega. Você cobre o que é possível com palha e tecido oleado. Protege juntas recentes com tábuas. Desvia água por calhas provisórias. Fogueira serve para aquecer mãos e secar ferramenta, não para forçar cura de pedra no alto. Fogo perto de madeira alta é risco certo. Quando o vento sobe, a subida de carga para. Uma rajada desloca a pedra e obriga a descer tudo. No gelo, bota precisa de sola seca e passo curto. Cal e água no piso viram sabão. No outono, dias curtos encurtam o turno. No inverno, há pausas inteiras. O transporte sofre. Estrada vira lama, boi cansa. O rio cresce e atrasa a chegada de pedra e areia. A forja pede mais combustível para manter o ferro no ponto e isso pesa no bolso. Você aprende a planejar em torno do céu. No verão, subir. No outono, proteger. No inverno, preparar. Na primavera, retomar. Quem insiste na pressa olha a fissura nascer onde deveria haver junta firme. Aqui, a regra volta clara como sino. A obra só avança quando você respeita a altura, pedra, tempo. Você não espera o acidente para agir. No canteiro, você aprende a reconhecer sinais. Mudanças pequenas que avisam que a condição deixou de ser segura. Um sinal é quando algo que parecia normal muda de comportamento e aumenta o risco. Quem lê esses avisos cedo ganha tempo para parar, corrigir e voltar inteiro. O primeiro aviso aparece no alto. O vento começa leve e de repente a tábua vibra mais do que deveria. A carga no gancho gira fora do prumo e volta com atraso. Você pede para travar o guincho. Segura a pedra com a vara, tenta alinhar. Parece controlado. E aqui está o pior. A rajada retorna justamente quando a peça chega ao seu nível. A pedra toca o poste do andame. A corda estica. O compasso da equipe quebra e todo mundo perde a medida. Altura, pedra, tempo. Outro aviso mora na fibra da corda. Ao passar a mão,
Você sente aspereza e vê fios escurecidos. O nó corre demais. O tambor do guincho esquenta, o gancho range. Você pensa em pedir a troca, mas a fila de peças é grande e o mestre quer avanço. E aqui está o pior. A sua subida é a próxima. Se insistir, a corda cede no ponto cansado. E tudo que dependia de firmeza vira risco imediato. Altura, pedra, tempo. O terceiro aviso está na argamassa fria. A junta fica úmida. A pedra se mexe quando você confere o nível. A água escorre pelo cimbre. A ordem é fechar a fiada antes do anoitecer. Você tenta compensar no ajuste. Aperta além do que é seguro. Raspa o excesso. E aqui está o pior. 2 dias depois surge uma fissura onde deveria haver apoio sólido. A responsabilidade cai na sua conta e a obra perde tempo em conserto. Altura, pedra, tempo. Você já sabe que sinal é aviso antes do acidente. Outros avisos moram no piso, no pátio de talhe e até no bolso. No andaime, cal misturada com água cria uma película lisa que reduz o atrito. A sola molhada perde aderência. O corpo busca apoio. O peso que você carrega puxa para fora da linha. Você joga areia, varre a tábua, tenta secar a bota e manter o caminho limpo para a carga. E aqui está o pior. O escorregão escolhe o momento em que você está perto da borda ou sob uma pedra que desce, quando não há espaço para corrigir o passo. Altura, pedra, tempo. No pátio de talhe, o aviso vem num estalo seco. O ponteiro entra com um ângulo ruim. A pedra responde com uma lasca rápida e oblíqua. Sem proteção nos olhos, qualquer estilhaço tira você do trabalho por dias, talvez por semanas. Você ajusta o apoio da peça, afasta quem não participa, cobre os olhos com pano grosso e mantém o ferro com o fio correto. E aqui está o pior. O ricochete não escolhe alvo. Em área apertada, a lasca encontra quem estava de lado, distraído, e a oficina inteira para. Altura, pedra, tempo. O último aviso não está na madeira nem na pedra. Está no atraso do pagamento. A conta do alojamento e da taberna aperta. Alguém sugere atalhos que parecem resolver o dia. Subir com vento, reaproveitar corda cansada, tirar o cimbre antes do tempo. Você pensa em aceitar para fechar a fiada e garantir o ganho. E aqui está o pior. A obra até anda no momento, mas volta em fissura, em ajuste caro, em acidente que cai na sua conta quando ninguém quer dividir responsabilidade. Altura, pedra, tempo. Você chega ao pé do andaime com as mãos limpas de cal e a sola seca. Confere a amarração principal, pisa na primeira tábua testando flexo, sobe devagar mantendo 3 apoios o tempo todo. No patamar, verifica o prumo do poste, o estado da tábua de passagem e o pino que trava o corrimão. Não há pressa antes de subir carga. O guincheiro espera o seu sinal de mão. Você olha o vento, aponta para subir. A pedra começa a vir. Ninguém passa sob a carga. Você avisa quem está na passarela ao lado para limpar a faixa. Quando a pedra chega ao seu nível, você guia o giro com a vara. Prende o gancho no anel correto. Bloqueia o tambor do guincho e só então desamarra. Confere face, junta e nível. Um gesto do mestre libera o assentamento. Para virar a pedra, você usa cunha de madeira e alavanca curta, sempre com o corpo para dentro do andaime, nunca virado para o vazio. O colega mantém a distância de um braço da borda. Se a tábua range ou cede, vocês param, recuam a carga e reforçam a travessa com uma segunda peça. Se o vento muda, a ordem é descer a pedra, travar o guincho e esperar. Durante a passagem de uma peça grande, a regra é via única. Ninguém sobe ou desce no lance ao lado. Quem não estiver na operação, afasta as ferramentas do caminho. Ao final, você marca a pedra assentada, raspa o excesso de argamassa, limpa o piso de cal e libera a faixa para a próxima subida. Se algo fugir do previsto, corda áspera, pino difícil, tábua molhada, você diz em voz alta e para a manobra. Melhor perder um turno do que perder o andaime. Aqui, quem respeita a sequência volta inteiro. Quem corta caminho aprende com quem cai. O canteiro não discute com 3 forças que mandam em tudo. Altura, pedra, tempo.
Você entra na oficina de vitrais. O forno aquece o ar, o chão devolve calor, a fuligem marca as mãos. Sobre a mesa está o desenho em tamanho real. Você posiciona cada pedaço de vidro colorido sobre as linhas, corta com cuidado, ajusta bordas até que tudo encoste sem folga. As peças entram em tiras de chumbo que abraçam o vidro. Você solda as junções com estanho, fecha os vãos com massa para vedar, limpa o excesso e deixa o painel secar apoiado, longe do fogo direto. Chega a hora de levar o painel para o alto. As barras de ferro já esperam no vão de pedra. Você sobe pelo andaime interno com a peça protegida por madeira leve. Um companheiro sustenta a base, você guia pelo encaixe. Cunhas de madeira travam o painel contra as barras. Se a pedra estiver úmida, você seca e espera. Se o ferro estiver torto, você corrige. Nada é forçado. A voz é curta. Um comando por vez e ninguém solta a peça antes de sentir que ela ficou firme. O risco mora nos detalhes. O braseiro queima se você distrair a mão. A fumaça irrita se o turno for longo e o vento estiver parado. O vidro corta se a peça escapa sem pano de proteção. Um painel cai se alguém descuida do apoio. A massa falha se a pedra estiver molhada. Você previne queimadura mantendo o fogo longe do tecido. Reduz a fumaça abrindo passagem de ar. Evita corte apoiando o vidro sobre pano grosso. Evita queda trabalhando sempre em dupla e testando as cunhas. Evita folga esperando a pedra secar. Quando a luz atravessar o vitral, ele precisa estar reto, firme e silencioso ao vento. Se você apressa a solda, ela racha. Se ignora a umidade, a vedação solta. Se confia em barra torta, o painel vibra e quebra. Dentro da igreja ou no alto do andaime, o comando não muda e cobra a atenção o tempo todo. Altura, pedra, tempo. Você descobre que falta mão treinada para ler prumo em altura sem tremer e para alinhar uma face de pedra sem deixar a junta abrir. Falta prática para amarrar um andaime com nó que não escorrega na chuva e para enxergar, de longe, a fibra cansada de uma corda que precisa ser trocada antes da próxima subida. Falta olho para medir o vento que derruba a carga e para decidir a hora de parar quando a rajada volta. Falta disciplina para falar alto que a tábua cedeu e que o pino não entra, mesmo quando o capataz pressiona pelo avanço. Você ainda não domina o talhe que repete a mesma medida dezenas de vezes sem variar um dedo. Não conhece o tempo exato em que a argamassa pega no frio, nem o ponto seguro para tirar um cimbre sem forçar a abóbada. Não sabe guiar com a vara uma pedra pesada no ar sem deixar o corpo virar para o vazio. Não aprendeu a sinalização completa com o guincheiro e se confunde quando duas frentes trabalham ao mesmo tempo. No cuidado do corpo, a falta se repete. Você esquece de lavar um corte com água e vinagre e a ferida inflama. Esquece de secar a bota e o piso vira armadilha. Esquece de cobrir os olhos no pátio de talhe e a lasca encontra você. Esquece de revezar esforço e o braço falha na hora de segurar o peso. Esqueça a ideia de que força resolve tudo. Aqui a tensão salva mais do que músculo. Na vida fora do andaime, ainda falta a língua certa para pedir adiantamento sem perder o posto. O cálculo para atravessar uma semana com pagamento curto. A firmeza para recusar uma manobra insegura sem arrumar briga. Falta rede de gente que empresta ferramenta, troca turno e avisa quando o material chega ruim. É assim que o canteiro cobra o que você não tem. Primeiro na pressa, depois no erro, por fim no corpo. Quem não aprende depressa paga caro. Aqui cada falha empurra você contra as três forças que governam a obra e não perdoam descuido: altura, pedra, tempo. Se fosse hoje, você trabalharia com capacete, cinto de segurança, linha de vida, guarda-corpo e redes de proteção. A carga subiria em guindaste com freios redundantes, sirene de manobra e sinalização clara. Cabos e cintas passariam por inspeção diária registrada. O material teria comportamento mais previsível. Concreto e aço sob cálculo, selos de qualidade, controle de cura e de umidade. Haveria treinamento obrigatório, mapa de risco, pausa programada quando o vento passasse do limite, previsão do tempo confiável, iluminação elétrica
e atendimento médico rápido em caso de acidente. O pagamento viria por contrato com seguro e fiscalização. No século XIII, você conta com corda de cânhamo, madeira, cal, ferro forjado, olho treinado e força no braço. O andaime é de tábuas. O guincho depende da roda de tração. A inspeção é visual e imediata. A pausa por vento ocorre quando o mestre decide. A cura da argamassa segue o clima do dia. O corte de pagamento aparece quando a arrecadação falha. A diferença de ferramentas e regras é grande, mas a base não mudou. Você ainda precisa dominar altura, pedra, tempo. Comece antes do sol. Toque as cordas com a mão aberta. Sinta se o cânhamo está seco e sem fios soltos. Puxe o nó. Veja se corre sem travar. Confira o pino do guincho. Gire a roldana e escute se o eixo roda sem ruído áspero. Bata o calcanhar na tábua do andaime. Se a madeira cede, troque por outra mais firme. Reforce a travessa com cunha seca. Nada sobe enquanto isso não estiver certo. Quando estiver em altura, mova-se com 3 apoios o tempo inteiro. Corpo voltado para dentro do andaime, nunca para o vazio. Ao receber a pedra, fale com o guincheiro por sinal claro. Pare a carga se o vento virar. Desça e recomece quando a rajada passar. Guie a peça com vara curta, finque a base, confira prumo, face e nível. Só então solte o gancho. Para virar a pedra, use alavanca curta e cunhas. Não confie no impulso do corpo. Ninguém passa sob carga. Ninguém trabalha na faixa do guincho sem aviso. Proteja o piso. Cal com água vira sabão. Jogue areia fina onde a sola escorrega. Mantenha ferramentas longe da borda. Varra a tábua depois de cada assentamento. No frio, cubra juntas novas com tábua e pano. Não force cura com fogo em madeira alta. Se a argamassa estiver fria e úmida, espere. Fechar fiada antes da hora abre fissura depois. No pátio de talhe, cubra os olhos com pano grosso quando o ponteiro bater forte. Mantenha o ferro afiado. Segure a peça com firmeza e apoie sobre madeira. Afaste quem não está na operação para evitar ricochete de lasca. Fira-se o mínimo. Se acontecer, lave com água limpa e vinagre. Cubra com pano seco. Troque o curativo no fim do turno. Bota a molhada seca longe do braseiro e volta ao pé só quando a sola estiver firme. Nos dias de vento alto e chuva longa, mude de frente. Talhe no chão, repare cimbres, troque tábuas, guarde madeira seca. Prepare a mistura com calma. No frio duro, avance pouco em altura. No calor, suba com ritmo, mas sem saltar etapas. Coma em porções pequenas ao longo do dia e beba líquido leve. Braço que falha derruba a gente. No fim do turno, marque o que foi assentado, raspe o excesso de argamassa, recolha ferramentas, guarde cordas fora da chuva. Diga em voz clara quando algo estiver errado. Tábua que cede, nó que corre, pino que não entra, eixo que range. Melhor parar um dia do que perder a obra. Se você seguir essa sequência, a catedral avança e você volta inteiro. Se ignorar, aprende do jeito mais caro. Aqui, quem sobrevive respeita sempre as mesmas condições que mandam em tudo: altura, pedra, tempo. Comece antes do sol. Toque as cordas com a mão aberta. Sinta se o cânhamo está seco e sem fios soltos. Puxe o nó. Veja se corre sem travar. Confira o pino do guincho. Gire a roldana e escute se o eixo roda sem ruído áspero. Bata o calcanhar na tábua do andaime. Se a madeira cede, troque por outra mais firme. Reforce a travessa com cunha seca. Nada sobe enquanto isso não estiver certo. Quando estiver em altura, mova-se com 3 apoios o tempo inteiro. Corpo voltado para dentro do andaime, nunca para o vazio. Ao receber a pedra, fale com o guincheiro por sinal claro. Pare a carga se o vento virar. Desça e recomece quando a rajada passar. Guie a peça com vara curta, finque a base, confira prumo, face e nível. Só então solte o gancho. Para virar a pedra, use alavanca curta e cunhas. Não confie no impulso do corpo. Ninguém passa sob carga. Ninguém trabalha na faixa do guincho sem aviso. Proteja o piso. Cal com água vira sabão. Jogue areia fina onde a sola escorrega. Mantenha ferramentas longe da borda.
Varra a tábua depois de cada assentamento. No frio, cubra juntas novas com tábua e pano. Não force cura com fogo em madeira alta. Se a argamassa estiver fria e úmida, espere. Fechar fiada antes da hora abre fissura depois. No pátio de talhe, cubra os olhos com pano grosso quando o ponteiro bater forte. Mantenha o ferro afiado. Segure a peça com firmeza e apoie sobre madeira. Afaste quem não está na operação para evitar ricochete de lasca. Fira-se o mínimo. Se acontecer, lave com água limpa e vinagre. Cubra com pano seco. Troque o curativo no fim do turno. Bota a molhada seca longe do braseiro e volta ao pé só quando a sola estiver firme. Nos dias de vento alto e chuva longa, mude de frente. Talhe no chão, repare cimbres, troque tábuas, guarde madeira seca. Prepare a mistura com calma. No frio duro, avance pouco em altura. No calor, suba com ritmo, mas sem saltar etapas. Coma em porções pequenas ao longo do dia e beba líquido leve. Braço que falha derruba, gente. No fim do turno, marque o que foi assentado, raspe o excesso de argamassa, recolha ferramentas, guarde cordas fora da chuva. Diga em voz clara quando algo estiver errado. Tábua que cede, nó que corre, pino que não entra, eixo que range. Melhor parar um dia do que perder a obra. Se você seguir essa sequência, a catedral avança e você volta inteiro. Se ignorar, aprende do jeito mais caro. Aqui, quem sobrevive respeita sempre as mesmas condições que mandam em tudo: altura, pedra, tempo.